Fala pessoal, Igor Vieira aqui. Hoje nós vamos estar trabalhando com um outro tipo de componente. Um componente, na verdade, que é um conjunto de componentes, né? Mas é útil no dia a dia. E eu quero fazer só para que você tenha ele de exemplo e possa fazer aí no seu trabalho, onde você for, sabe? Que você tenha o mais fácil possível aí esse componente à mão, esse conjunto de componentes à mão. Então, eu vou estar criando hoje um conjunto de radio groups, né? Um radio groups, que é tipo uma sequência de vários radios. Se a gente procurar radio group react, deixa eu ver, react, a gente pode ver as imagens. Geralmente são esses daqui, ó. A gente vai fazer algo bem parecido com isso daqui, entendeu? Então, tipo, uma sequência de textos, né, de opções e um select para eles. E aí você só seleciona um. Radio geralmente é para a seleção de um. Num outro momento a gente vai fazer de um checkbox, né, que é a seleção de vários. Então, vou fazer aqui da seleção de um só. Então, para começar, né, a gente vai fazer igual tem feito nos últimos vídeos aí. Generate radio group. E aí eu vou criar radio group, onde eu vou ter aqui dentro, né, o nosso index, o stories e o styles. E eu vou começar pelo nosso componente em si. Vou começar pelos props dele. Na verdade, ó, vai começar assim, ó. Quando a gente tem um radio, geralmente a gente tem options e labels para esses inputs aqui, ó. Deixa eu pegar novamente a imagem lá. Ó, tá vendo? Isso daqui tem o nome dele, que é o label, e por baixo dele tem sempre um outro tipo de nome, que pode ser none ou none, só que sem o A uppercase. Então a gente precisa criar aqui um type, ó, export type options, onde a gente vai ter o label e vamos ter o value dela. E aí a gente vai ter também o export, né, que vai ser do nosso radio group. Então a gente vai tirar aqui o children, o title, string, subtitle vai ser string e options que vai ser options. E aí, ó, title, subtitle, options. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou manter essa div, né, que a gente vai ter. Só vou dar um return, porque talvez a gente vá fazer mais coisas dentro. Então, vou falar aqui, ó. Essa div nossa, na verdade aqui, ó, eu vou colocar já a class name container radio. E aí, vou colocar div e eu vou colocar uma outra div. E essa daqui vai ser o nosso title. Uma coisa importante, né? O title e o subtitle. O title é necessário, subtitle não. Subtitle é o único opcional aqui. E aí eu vou colocar o subtitle. Subtitle. Ok. Aí eu vou aproveitar e copiar aqui a classe dele. Esse é o class name. Title e subtitle. Ok. Vou ter um outro grupo aqui que vai ser uma UL. Por que uma UL, né? Só pra gente respeitar melhor padrão assim de HTML, né? Pra gente respeitar ele direitinho. Então eu vou colocar ele dentro de uma UL. E aí eu vou colocar só o class name dele de list. E aí eu vou fazer assim, ó. Dentro dela vai ter a option, né? Que é o Copilot já está indicando ali. Deixa eu só fechar aqui. E
de key value, mais ou menos. Não vou colocar o key value não, só ele mesmo. Deixa eu... Aí, nessa... Acho que tá faltando mais um. Isso, são 3 ali. Beleza. Aí, nessa aqui, a gente vai colocar uma div que ela vai se chamar... o class name vai ter option, só uma option, e nós vamos ter um input, acho que é basicamente isso mesmo. Só que a gente vai ter o seguinte, aqui ó, a gente está dizendo que é um radio, né? Só que ele tem a gente vai ter só uma pequena lógica chamada checked. Porque o input ele tem um atributo checked, né? Então se ele for checked, então a gente vai fazê-lo. Aí como que eu sei que esse atributo é checked, né? A lógica em si vai ficar interna dentro desse radio. É a única lógica que eu vou deixar interna dentro dele. Na verdade, só duas coisas que eu vou deixar interna dentro dele. Que é esse const aqui do user state de is checked. Set is checked. E aí, vou dar um user state. Pronto. E o que mais, né? Eu vou fazer o seguinte, que o radio checked. E a lógica ela é bem simples, né? Se isChecked for igual a option.value, na verdade, se option.value for igual checked, isChecked aqui é só o user state, é uma string. Se o valor que tiver aqui, né, vou deixar o valor vazio. Se o valor que tiver aqui, né, for igual ao value que está aqui, então ele está checked, é só isso. E aí a gente vai criar um outro que é um change com set is checked, né? Que é o option value. Então a gente só está passando o option value. Alguma coisa aqui quebrou, acho que está faltando isso. Pronto. Então, basicamente, essa vai ser a nossa estrutura dessa web. Aí eu vou dar só um espaço entre eles para a gente ver, deixar bem claro a estrutura para você do HTML. Depois, se você quiser deixar junto aí contigo. Mas eu vou fazer aqui, ó, div, que é o último passo, um dos últimos passos nossos. Que é o seguinte, que é um class name com o action, né? O action de poder clicar. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou chamar o nosso botão, pode ser confirmar. Na verdade, eu esqueci o nosso botão, ele é assim, ó. Eu acho que dá pra fazer isso. Vou importar o button. Só que eu lembro que a property dele é interna, então ele vai ser assim, ó, label, e aí confirmar, pode ser confirmar. Ou submit, né, porque a gente está fazendo tudo em inglês, deixa eu colocar como submit. Submit. Aí, eu vou fazer assim, ó, on click, e o nosso on click vai ser bem simplesão. Handle const handle click. Handle clicked. E aí ele vai ser um alert com you selected. Selected. Nossa, isso aí é triste, hein? Não. Deixa eu ver aqui, ó. You selected. Aí deixar bonitinho esse checked. Melhor, bem melhor. Só fechar aqui. E é isso. Aí, nosso onClick, só chamar a função ali, ó, handle click. Pronto. Chamamos a função handle click e o action. Um detalhe, né? Eu quero, se a gente quero fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma outra alteração aqui, rapidinho, no nosso botão. No nosso botão, eu quero colocar uma flag chamada isLarge. Porque aí, ele é uma boolean que pode ser chamada. Aí, o que eu quero fazer?
eu quero colocar aqui no nosso class, né? E a gente pode fazer assim, ó. Se is large, is large for deixa eu só colocar, acho que isso daqui, ó, tem que ficar assim, isso. Se is large né, se for is large, a gente coloca button, acho que a classe era button, né? A classe era button. Deixa eu ver. Button. Opa. Pera aí, só um segundo. Zoou. Deixa eu ver. Ok. Ó, fechou. Deixa eu só pegar aqui novamente a tela. Desculpa, gente. Localhost 6.000. Beleza. Radio Group. Não tá funcionando, que ainda não tem os actions, mas tá. Vou fazer assim, eu vou criar uma pseudo-classe chamada button.large. E aí um width de 100%. Perfeito. E aí eu só vou falar que aqui é um button. E aqui, se is large, um button com button large. Esse é a class. Se não, somente button. Acho que é isso. Deixa eu ver. Is large. Pronto. Aí, o que eu quero? Vou deixar por enquanto assim, tá bom? Já deu 11 minutos. No próximo episódio a gente vai fazer o stylish dela. Eu vou, colocar certinho, né? A gente vai montar bonitinho o visual. E talvez a gente já faça ali o storybook, tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.